Olá, jovens que estão aqui Olá, conosco, né, Vania? mais uma vez aqui, né? Reunidas para a gente refletir, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E Vani vai fazer a leitura do Evangelho, vamos fazer a nossa prece e assim começar a nossa troca de reflexões de hoje. Isso, eu vou ler um pedaço, né, do item 25 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item é a melancolia. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-vos sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos para quem chorais, que se rejubilarão com a nossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Então vamos agora reunir os nossos sentimentos e pensamentos, elevando-os na vibração junto ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele, rogando a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais do Celdinho, a André Luiz, patrono da Mocidade Espírita, a Nenê, Sheila, que nos envolva, que nos sustentem neste momento de estudo, onde possamos aproveitar esta oportunidade de conhecimento, de orientações trazida pelos espíritos benfeitores, que possamos refletir e conseguir, com certeza, sairmos desses estudos mais fortes, mais resolutos, para que possamos, assim, fazer melhores escolhas na nossa caminhada com espíritos imortais. E assim, na certeza do amparo e do amor que nos envolve, pedimos a permissão aos benfeitores espirituais do Celdinho, do CELD, pedimos a permissão de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, mas acima de tudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo da Mocidade Espírita. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos ver qual vai ser o tema do nosso estudo. Vamos compartilhar aqui com vocês, trazendo para vocês o que iremos conversar, qual o capítulo do Evangelho que nós iremos conversar na noite. Eu falo noite, né, que a gente está gravando de noite, mas o horário está aí, a disponibilidade de todos vocês no canal do CELS. Então, como nós já falamos, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema de hoje é Escolhendo a Alegria de Viver. Esse tema está baseado no item 25, que tem subtítulo A Melancolia, e está lá no capítulo 5, que tem como nome Bem-aventurados os aflitos. E para a gente começar já a fomentar aí nossas caraminholas, né? A gente já vai É, lançando uma pergunta aqui, para que vocês aí que estejam assistindo também possam pensar sobre isso. E ela é a seguinte: sabeis por que às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar tristeza, é, sinceramente sim, né? Quem nunca, né?
algumas vezes nós nos percebemos assim, em algumas situações, às vezes você nem percebe tanto, né? Quando às vezes você está assistindo alguma coisa ou pensando em algo, e às vezes dá um pouco essa apatia na gente, né? E a gente se pergunta, né, quando a gente percebe, ué, por que que será que eu estou me sentindo assim? Que eu acho que esse item da melancolia, esse François de Geneve vem trazendo para a gente o que ele percebia às vezes, né, no decorrer da vida dele. E às vezes a gente parar para prestar atenção, quem nunca se sentiu com essa certa apatia, às vezes com esse desânimo, né? Que às vezes vem, nos abate, chega até a gente nem sempre está atento, né, e observando. E até, né, Vani, assim, como você falou, às vezes é uma tristeza que a gente não consegue achar, vamos dizer assim, uma causa que esteja Isso, intrínseca dentro da isso. vida, do nosso círculo, vamos dizer assim, mais diminuto, né? Que é a nossa família, que é o amigos, é a escola. A gente vê mas está tudo bem, né? Está todo mundo com saúde, eu estou estudando, graças a Deus eu tenho alimento à minha mesa. E por que eu estou com essa tristeza? Porque, na verdade, a gente, além desse círculo, vamos dizer assim, mais menorzinho, né? Diminuto ali, a gente está mergulhado na humanidade inteira, né? Então, os É, fatores externos que acontecem nem não tão próximo da gente, mas que também a gente está mergulhado, né, nesse fluido, tem coisas no mundo acontecendo que geram esse sentimento de tristeza. E isso é vibracional e muitas vezes é, nos alcança. porque vem, como você bem falou agora e lembrou, estamos conectados, né? E hoje em dia, essa conexão é maior ainda pela questão das mídias sociais e também pelas essas possibilidades todas da gente saber o que está acontecendo em momento real, né, em todo o planeta. Então, isso faz com que a gente não esteja só envolvido com as nossas questões pessoais, com as nossas questões familiares, né? E quando nós estamos aqui falando para os jovens, né? Quando eles estão ligados a essas relações, como na escola, os amigos mais próximos, tem toda uma gama de situações acontecendo em volta, em torno, e que a gente sabe, né? Durante um dia, o número de informações que nós temos hoje é absurdamente maior do que na época mesmo de François de Geneve. E ele já percebia isso dentro daquela característica que ele tinha. Então, hoje a gente tem ainda essa amplidão, né? Essa questão de ser mais, a gente está mais conectado a tudo. E talvez isso também faça com que a gente perceba ou sinta ou esteja mais aberto a se sentir mais apático, né? Mais desolado. Às vezes a gente quer ficar isolado mesmo, né? Quietinho no nosso canto. Então, a gente precisa observar isso com um pouquinho mais de atenção, né? E continuando aí, a gente tem o Evangelho. A gente traz para vocês uma imagem que eu acho que fala muito para a gente também, mas a gente também traz um pedacinho do Evangelho, onde diz, ele responde, né? A gente até já comentou aqui, o que a gente, que é essa tristeza? E ele diz, é o que o vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade. Então, na verdade, a gente aspira essa felicidade, ser feliz, né? Essa liberdade de poder ir e vir sem medos, né? Sem angústias, sem expectativas que serão ou não acontecerão. E ele continua, reconhecendo às vezes inúteis os nossos esforços, porque a gente acha que às vezes a gente faz tanta coisa e não alcança aquilo que a gente deseja, a gente cai no desânimo. E Sim, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, né? Aquela coisa de você querer ficar prostrado, aquele abatimento, uma apatia. E aí a gente acha que é infeliz. Ele diz aqui, vos julgais infelizes. E essa imagem, né, Vani, vem falar exatamente disso, porque o que, que as redes sociais, muitas, eu acho que na grande maioria das vezes, pode dizer quase 99%,
mostra para a gente o tempo inteiro, né, Vani? Quando a gente Sempre começa a olhar, né, as redes sociais, o que a gente vê o tempo inteiro, Vani? é a felicidade, né? É a alegria, é o contentamento, né? É algo, as pessoas em geral estão sempre se mostrando felizes, né? Lindas, né? Sempre mostrando esse lado eh, dessa felicidade que eu acho que cabe a gente até falar aqui, que felicidade é essa, né? Porque quando a gente olha com essa perspectiva, com esse olhar de que a gente vê nessas mídias sociais, sempre é uma felicidade voltada para a questão material. Isso, Em, perfeito. Eu em também ia falar geral, exatamente isso, né? é sempre, e na maioria das vezes, voltada para as questões materiais. Então, é aquilo que eu tenho, é como eu me visto, como eu estou, é o meu corpo, é o meu cabelo, Onde eu passei é a as roupa. férias, o que que eu viajei, para onde eu Isso. fui, né? E para muitos de nós, em especial, né, quando somos mais jovens, isso é algo que nos incomoda, nos deixa um pouco desequilibrados se a gente não consegue ter essa percepção. Espera aí, todo mundo está assim, está todo mundo tão feliz e alegre, só eu que estou em casa, só eu que estou isolado, só eu que não tenho para onde eu ir. Então, a gente precisa ter esse olhar mais atento quando a gente olha essas questões dessas redes sociais e até para nos perguntar, né? Quem que eu estou seguindo, né? Que eu acho que é uma questão que a gente pode começar a raciocinar. Quais são as pessoas que eu sigo? Essas pessoas estão sempre postando o quê? Falando sobre o quê? Porque isso muda muitas vezes o nosso olhar e a nossa forma de ver até o mundo e a nós mesmos, principalmente. Porque se eu só sigo as pessoas que o tempo inteiro estão postando algo de grandes conquistas materiais somente, nós não estamos aqui dizendo que não é bom, né? Mas que só postam e só falam sobre isso, às vezes eu não tenho isso. E aí como é que eu me sinto? Eu quando saio daquela rede ali que eu estou acostumada a ver, ou daquelas pessoas que eu sigo, eu saio melhor, eu saio motivada, né? Eu saio às vezes inspirada, né? Eu saio, vamos colocar a palavra que a gente está trazendo aqui nessa aula de hoje, eu saio feliz, né? Quando eu saio daquela rede, deixo de ver aquelas pessoas, eu estou mais feliz. Porque a gente precisa começar a ter essa percepção de quem a gente está seguindo, o que as pessoas que a gente segue estão postando e que sentimento a gente tem quando a gente consegue se desligar, porque às vezes a gente fica quase que o dia inteiro só vendo aquilo, né? Então a gente precisa ter essa percepção como eu me sinto. Se eu estou me sentindo melhor, se eu estou me sentindo mais animada ou não. Porque e hoje a gente precisa, além dessas questões que a gente já falou antes, né, nossas e familiares no nosso mundinho menor, a gente tem toda essa influência aí maior, né, que é o que a galera jovem está o tempo todo ligada, muito mais do que às vezes dentro da sua casa, da sua família. Então é preciso se perguntar, né, quem eu estou seguindo e como eu fico depois, como eu me sinto depois. E um outro ponto também, né, Vani, que a gente pode observar é que exatamente nessa questão do que você está né, dessas pessoas, de quem você está seguindo, do que você anda visualizando, ali só é elencada uma emoção, como se só essa emoção fosse validada na nossa vida, como se a gente só tivesse o direito, vamos dizer assim, não, a gente só pode ser feliz, a gente só pode estar alegre. As É, outras é emoções uma obrigação, né? é uma obrigação, eu tenho obrigação de estar alegre, eu tenho uma obrigação de estar feliz, e renegando as outras emoções que fazem parte da nossa vida. Com certeza. Né? E até o nosso próximo slide vem falar exatamente disso, né? De que as emoções, elas são naturais. E elas são o quê? Passageiras, né? Nossa raiva, o medo. Então, por que às vezes, né, a gente diz assim, a pessoa não pode sentir medo, ela não pode estar com raiva, e a gente diz, não, você não pode ter raiva. Não, eu posso ter raiva. O que eu não posso é nutrir e alimentar essa raiva em mim, porque com certeza ela vai me desequilibrar, ela vai até desequilibrar as minhas células, causando até, quiçá, doenças futuras. É, Agora,
entender o porquê eu estou sentindo aquela raiva, o que causou aquela raiva e o que eu posso fazer para transformar aquela raiva em um sentimento, uma virtude. Porque quando a E gente, né, não é a enxerga hora que esse sentimento, a gente não trabalha com ele, a gente não é, transforma. é a hora que a gente vai precisar treinar o filtro, né? É isso, é o nosso filtro, né? Até que ponto tudo isso que eu estou sentindo e percebendo está sendo mais intenso em mim? Porque se isso tem uma intensidade que eu não estou conseguindo, né, mais dar conta, eu não estou conseguindo perceber, nesse momento eu senti raiva e, ok, eu senti raiva por conta, você vai ter as suas justificativas, mas aquilo, como você falou, não ficou, você não nutriu. Assim como a alegria, né? Existem momentos que a gente está muito alegre, que é muito bom, mas aquilo vai perdurar muito tempo? Provavelmente não. Então, também vai passar. O desânimo também precisa ser assim, né? Às vezes, o fato da gente estar um dia, acordar, não estar bem, às vezes está se sentindo mais desanimada, e a gente também vai ver aí nesse slide também que fala das emoções, Rosa, a questão da própria tristeza, né? Vou trazer para eles verem. Aí tá, leva então sobre exatamente o que o Vani estava falando, né? Porque é uma possibilidade quando eu me isolo, né? E esse isolamento, que às vezes vem acompanhado dessa tristeza, que também é algo que a gente vai sentir, não é algo não, nenhum de nós vai sentir isso, não pode sentir, não, nós vamos sentir, é natural que a gente sinta. Mas se eu aproveito esse momento e começo a fazer essa introspecção, trazer para mim e tentar achar em mim por que eu estou me sentindo assim? O que me incomodou hoje? O que eu estou sentindo hoje? Né? Por que que eu tô, por que essa situação surgiu? E aí a gente vai começar a fazer esse trabalho de introspecção, transformando esse momento de isolamento, de tristeza, em algo para uma reflexão e acompanhado com autoconhecimento, né? Porque eu começo a me perceber aí, olha, eu percebi que quando a gente vai falar um pouco mais, voltar um pouco mais para a questão das redes sociais, porque é o que a gente tem hoje, todos nós, né? Não só os jovens, mas nós também adultos estamos todos conectados nas redes. Então, às vezes, eu já percebi, teve momentos que eu falei assim, não vou mais seguir, ou eu não vou mais seguir tal perfil, porque eu achei que não agregava mais para mim. Então, mas para isso você tem que parar, analisar, se perceber, né? Sentir o que é aquilo, por que é aquilo, de que maneira você está sentindo. Então, essa tristeza, esse isolamento, ele também tem esse lado positivo quando a gente olha para isso, dessa forma, né? Poxa, eu vou ver, me refletir aqui, por que eu estou me sentindo assim? Porque quando isso perdura, né, quando isso vai para um lugar que você não está conseguindo sair, né, isso está acontecendo mais de um dia, aí você vai observando que você está mais de uma semana, e às vezes você já está há um mês naquela mesmo sentimento, aí provavelmente é hora da gente procurar uma ajuda profissional também. Porque a gente precisa, mas para isso, primeiro a gente tem que ter esse momento de reconhecer que, ó, vamos sentir raiva, vamos sentir desânimo, vamos estar isolados às vezes, vamos, mas até que ponto a gente vai permanecer nesse estágio, aí a gente precisa acompanhar. Precisa Porque se aí olhar mesmo, né, Vanessa? é, Perceber, porque às vezes a gente vai mudando uma rotina de hábitos e a gente tem que se perguntar, mas eu saía, eu procurava conversar com meus amigos, eu não fazia minhas refeições dentro do quarto. O que agora eu estou fazendo? sempre, É né? tão sutil e a gente acha que assim, é hoje, como você falou, tudo bem, hoje, 2 dias, mas quando o negócio começa a perdurar e se perpetuar, algo está errado. E às vezes a gente não consegue fazer esse processo sozinho, né? A gente, por mais que a gente até identifique, a gente não sabe, a gente precisa de um apoio, que pode ser do profissional, às vezes até de repente um amigo consegue, não sei, mas a gente precisa estar atenta à nossa rotina. Se há uma mudança que foi causada por algum motivo, que me levou a ficar nessa apatia, nessa tristeza, que eu estou mergulhando cada vez mais. E não,
e não ficar postergando, porque às vezes a gente posterga, né? Não, vai passar. É. É só esse tempo. Mas será que está passando mesmo? Ou ela está se intensificando? E eu acho, e quando a gente está nesse momento, a gente, para conseguir iniciar esse processo de saída, porque na verdade bate esse isolamento, bate esse vazio, né? No fundo é um vazio, é algo que você não sabe muito bem o que que é, mas quando o vazio, para ele melhorar, ele precisa ser preenchido. E às vezes a gente precisa preencher, é isso até que você falou um pouco antes, às vezes é um amigo que você precisa falar e procurar. Às vezes é um filme que você acha interessante que vai te fazer rir, né? Uma comédia, ou também um outro amigo que é animado. Ou então, às vezes, você sair, procurar olhar mais a lua à noite, observar mais a questão da natureza. Então, a gente precisa ir buscando, né, qual o meio que vai nos ajudando a preencher esse vazio. E aí, quando você, às vezes, é um animal, né, que você até tem, e você está tão isolado que você esquece que há algum tempo você não faz um carinho naquele seu animal, não brinca, né, não corre. E dessas pequenas coisas a gente vai começando a preencher esse vazio e aí vai se recuperando. Porque aí você vai começando a ver, a gente vai começando a ver aquilo que Jesus já trouxe para a gente, né? Que o amor vai preencher sempre qualquer vazio. Mas esse amor que Jesus falou, né? Às vezes a gente fala assim, mas esse amor aí é um amor muito grande, né? Mas como que a gente vai cultivando o amor, né? É nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Tem que ter o movimento, né? A gente É, tem que iniciar, fazer um movimento de pequenas coisas mesmo, né? De preencher realmente o seu dia, a sua, né? Se você está mergulhado numa tristeza, o que que eu posso fazer? Pequenas coisas. Você pode, de repente, arrumar um guarda-roupa, né? Tem roupas aqui que eu não uso, eu vou separar, né? Para mandar para uma instituição, para um orfanato. Eu vou pegar aqui meus livros, meus cadernos, vou fazer uma arrumação, ver se eu posso doar alguns livros. Quer dizer, você começa a sair daquele estado de paralisia. é, E o é amor, e isso. aí quando você vai, porque nós somos uma energia, então a gente precisa se movimentar, a gente precisa, né, dar o primeiro passo. E aí, como eu falei, você complementou, e aí a gente tem os braços dos amigos, mas também a gente tem, graças a Deus, estamos aqui, somos, vamos dizer assim, todos nós espíritas, a gente tem o Evangelho, né, Vanilla? Que O Evangelho. trazendo para a gente orientação. E a gente perguntou para o Evangelho: o que podemos fazer nessas situações, né? O, o que que o Evangelho vem dizendo para a gente? Lê para a gente, Vanilla. Olha que interessante, né? O próprio Evangelho, lá no capítulo mesmo que a gente está estudando hoje, que é o capítulo 5, nesse item 25, que é o item da melancolia, François de Geneve já veio colocando também aqui para a gente, ó. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, aqui ele está colocando para a gente que a gente vai resistir, a gente pode resistir, mas que nós temos que coisas a cumprir. Todos nós temos uma missão, né? A gente hoje ouve muito falar, todos nós temos um propósito, né? Temos um direcionamento. Nem sempre as questões que nós vamos vivenciar vão ser questões que vão ser o tempo todo agradáveis, até porque a gente sabe, né, dessa nossa condição evolutiva, mas sempre teremos um apoio. Nós, enquanto espíritas, a gente observa o tempo todo esse apoio, em especial, né, através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, como ele nos mostrou o tempo todo, né, que estaria junto a nós, que nos fortalecendo, nos direcionando. E fora isso, a gente sabe o quanto a gente tem também do nosso lado quando a gente está no momento mais difícil de gritar mesmo, pedir ajuda ao nosso anjo guardião.
que está mais próximo da gente ali, que sabe exatamente as nossas necessidades. Então, nós temos nosso papel a cumprir nesse mundo. Todos nós sabemos disso, né? A felicidade real é daqui? Jesus já disse para a gente que não é, mas a gente tem momentos felizes e precisamos ter. Por isso que faz parte também esses momentos, esses desânimos, essa raiva, às vezes a tristeza, mas que nós vamos superar e resistir, né? Como a gente acabou de ler. Então, mas sempre lembrando desse nosso grande mestre, né? Que está lá com a mão estendida para a gente, que a doutrina espírita cada vez mais nos aproxima de Jesus, né? Porque ela mostra o quanto esse irmão é próximo a nós. A gente não tem que olhar Jesus com essa distância. Exatamente. E assim, você falando isso, né, da questão dos momentos de felicidade, né, que a felicidade real não é deste mundo ainda, e nós estamos construindo pouco a pouco essa felicidade, né? Nós temos uma destinação. Me veio aqui essa questão do ponto de vista, né? Como a gente enxerga as coisas. Porque Jesus, quando aqui esteve encarnado entre nós, diante das situações mais difíceis, diante dos irmãos que tomavam decisões e escolhas equivocadas, ele nunca se turbou, ele nunca se desequilibrou, porque ele sempre tinha uma maneira de olhar e uma perspectiva de ver o lado bom daquilo. Então, como é que eu estou enxergando? Como é que eu estou enxergando os acontecimentos da minha caminhada? Será que eu só vejo pelo ponto de vista ruim? Será que eu não estou conseguindo enxergar o que aquilo pode me trazer de bom? Qual é o aprendizado? Tem a forma como a gente olha. Tem uma história muito pequenininha, mas eu achei muito interessante. Os dois moravam na mesma casa, eram irmãos, iam sair para trabalhar. O primeiro saiu, e assim que ele abriu o portão de casa, o cachorro tinha passado um cachorro e tinha feito ali as suas necessidades na porta. Ele não viu, pisou. Ele pisou, ele reclamou, ele ficou exasperado, e voltou para casa, teve que trocar o sapato, reclamou com todo mundo dentro de casa. Ou seja, ele já saiu de casa para trabalhar, né, com aquela energia. O outro irmão, que acho que não ouviu, quando saiu, porque ele também não limpou, pisou da mesma maneira. Quando pisou, que olhou, ele, meu Deus, então tem um ditado que diz, né, que quando a gente pisa nas fezes dos animais, é sorte. Nossa, minha primeira pisada que saiu de casa, vou ter sorte hoje. Voltou, limpou, trocou o sapato e foi trabalhar. Então, como é que a gente está enxergando as coisas, né? Porque a gente pode pegar aquilo e intensificar ou não. Então, cada um ali passou um dia envolvido com as energias que ele mesmo cultivou por causa de um acontecimento, que cada um teve um olhar, né? Se aprimorou, né? Se apropriou daquele acontecimento de uma forma diferente. E Jesus fazia muito isso, né? Sempre amparava, sempre incentivava a seguir em frente, apesar das dificuldades e dos erros cometidos. Com certeza. Então, para a gente ir fechando, né? Essa nossa conversa de hoje, esse estudo, para que a gente possa pensar e terminar sempre com essas lições de Jesus, né? O nosso mestre querido, que como a Rosa bem lembrou ali, sempre nos trazia as histórias, as parábolas, nos motivando e nos pedindo, solicitando que a gente olhasse de outra forma, né? Não olhasse só com esses olhos materiais, né? Que a doutrina espírita também nos ensina muito bem, nos vermos como somos, espíritos imortais. E aí Jesus colocou para a gente lá, né? Eu sou o bom pastor, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração. Vinde a mim, vós que andais fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, com essa mensagem de Jesus, de alívio, que a gente quer encerrar hoje, esse nosso momento de estudo, de troca, sempre lembrando e pensando nesse nosso grande mestre, que nesses momentos nossos, né, de tristeza, de melancolia, né, como diz lá o Evangelho, que a gente sempre lembre desse nosso mestre nos estendendo a mão, nos pedindo, né, para ir até a ele, porque
porque a gente precisa fazer esse movimento. Vamos lá, galera, nos movimentarmos, né? E porque ele está lá, né? Sempre vai estar lá, está aqui, né, do nosso lado. A gente precisa ter esse movimento de estender as mãos. Eu sempre me lembro que muito eu já escutei na nossa casa, Vani, e eu trago isso muito comigo, de nos momentos difíceis, nos momentos de indecisão, nos momentos de que, sabe, a gente fica muito assim, o que fazer? O que está acontecendo? A gente colocar na nossa tela mental o Mestre Jesus. O que Jesus faria? Não que a gente vai conseguir fazer o que Jesus fez, mas ele é uma inspiração quando a gente pensa o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E é esse aliviar que a gente sente, né? Porque essa vibração dele chega junto a nós. Quando a gente pergunta, Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? E as inspirações nos chegam, porque a gente abre o nosso coração e permite que ele nos fale através do nosso anjo guardião. Então, que a gente sempre possa ter, nos momentos difíceis, de tristeza, nas emoções que às vezes chegam até a nos trazer um pouco de desequilíbrio, nosso Mestre Jesus. Buscar ele nesse momento. Com certeza o amparo, o sustento e a inspiração vai chegar a cada um de nós. Com certeza. E para a gente terminar, vamos então à nossa prece, né? Agradecendo sempre. E aí, como acabamos de falar, vamos trazer Jesus para essa tela, né? Essa nossa tela mental, onde estejamos, em que momento, em que horário, mas vamos lembrar sempre com muita vontade, com muito bom ânimo, buscando a sintonia dessa imagem do nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade sempre de estarmos reunidos, de estarmos junto a Ele, dos nossos amigos espirituais, pedindo a Ele sempre que nos sustente, nos ampare, nos envolva, nos motive para que possamos sempre buscar em Ti, Jesus, esse alívio, para que possamos buscar sempre em Ti esse aconchego, esse abraço, esse grande amor que nos sustenta. Que então seja em Teu nome, Jesus amigo, em nome dos nossos amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, que mais uma vez possamos dar por encerrado de nossa parte, agradecendo sempre a oportunidade de mais um momento de reflexão e estudo para a evangelização dos jovens, dos nossos queridos jovens do Centro Espírita Leão Denis. Muita paz a todos nós, que assim possa ser. Graças a Deus. Um beijo grande e nós nos vemos outras vezes, com certeza. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.